Olá, boa tarde, aqui estou eu novamente, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver. Aqui estou eu novamente com aquela série de como sobreviver a um ataque espiritual. Hoje irei falar na lição número 5 e tentando só lembrar um pouco, falamos a semana passada, falamos sobre as armas que Deus nos deu para enfrentar os ataques espirituais. Hoje iremos falar então de áreas em que o inimigo nos ataca. Quais são as áreas em que o inimigo nos ataca? Há uma coisa que todos nós devemos saber, eu acho que sabemos e devemos também muito ter em conta, é que feridas não tratadas, feridas que nos fazem, que não forem tratadas, vão atrair coisas más, ou vão atrair espírito más. É como se fosse no natural. Se alguém tem uma ferida, se não a trata, pode atrair moscas, mosquitos, outras coisas assim. Nós sabemos no natural, por exemplo, quando o animal está ferido, os abutres o seguem, rodeiam, andam à volta dele, e quando o animal cai, eles atacam a sua presa. Estas aves de rapina não fizeram nada, eles não fizeram nada para que a presa chegasse à queda. Eles simplesmente tiraram partido da sua dor e da sua ferida e depois ajudam na sua morte. O mesmo acontece no reino espiritual. Quando não tratamos das nossas mágoas e feridas, elas vão atrair o inimigo das nossas almas. O inimigo vai querer nos atacar. Ele vai rodear, vai buscar, como diz a Bíblia, quem possa tragar, vai agravar até a situação, até nos levar à queda. Muitos ministérios mesmo, deixa-me dizer assim, muitos ministérios, muitas igrejas, casamentos, relacionamentos, famílias têm caído por causa disto. Por isso, não brinquem com mágoas e feridas. Não pensem que um dia elas simplesmente passam. Mágoas e feridas não tratadas fazem muitos crentes passarem depois por um processo até de libertação. Eles podem passar por estágios de opressão na alma, de estágios de opressão no corpo e casos como a gente conhece, como os casos de depressão, de stress, de obsessão, de esgotamento. Tudo isso vem de coisas que não são tratadas nas nossas vidas. Então, esta guerra espiritual que nós estamos a enfrentar é uma guerra na área ou na zona da alma do homem. Então, a alma do homem precisa ser tratada. O maior problema desta década, deixem-me dizer assim, não é o medo da guerra ou o medo deste vírus que anda aí ou não vir a ter uma casa, mas sim problemas mentais que possam advir destas situações. Vai haver, nos últimos tempos, já há comentários sobre isso, que nos últimos tempos vai haver uma grande luta na alma do ser humano, as pessoas, as médias já falam sobre isso, os anúncios de hoje, por exemplo, os noticiários, na maioria deles, são sobre abuso, são sobre racismo, perversões, assassinos, suicídios. Tudo isto a causa disto tudo é por causa de mentes que estão perturbadas, estão afetadas, estão doentes. O mundo está a querer controlar, o próprio mundo em si está a querer controlar a mente humana e já domina até muitos através de certas fobias, mas também através do governo, certa manipulação dos governos e outras coisas. Mas o crente, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, deve saber como tratar da sua mente e da sua alma. Amém? Assim, de acordo com as Escrituras, há dois ardis ou planos do inimigo que são usados contra a alma do homem. Em 1 de Pedro 2, o verso 11 diz o seguinte, eu vou ler esta tradução, espero que os irmãos para entenderem um pouco melhor. Diz assim: queridos irmãos, vocês são apenas visitantes aqui na terra, ou estamos só de passagem, visto que o verdadeiro lar está no céu. E eu lhes suplico que se afastem dos prazeres malignos deste mundo. Eles não são para vocês, pois lutam contra as vossas próprias almas.
Então nós temos que nos afastar de certos prazeres, certas coisas que o mundo nos influencia, quer nos influenciar a fazer. Temos que fugir disso. Porquê? Porque isso é uma luta que vai contra a nossa alma, para desgastar a nossa alma, para ferir a nossa alma, para nos levar mesmo a nos afastar de Deus. A concupiscência da carne hoje em dia tem, deixa-me dizer assim, a sua arena completamente preenchida. Eu chamo isto uma arena natural, porque ela é algo que está à vista de todos, todo tipo de perversão, imoralidade sexual e outras coisas, amém, está à frente de todos nós podemos ver isso através de internet, de televisão e outras coisas, amém. Há muita perversão no ar, há muita perversão à nossa volta. E muitos já pagaram um alto preço nesses envolvimentos com essas coisas, com pornografia, com, sei lá, tanta outra coisa. E outros vão no seu caminho. Mas para quem se volta para Deus, verá que Deus é um Deus de perdão e que nada é impossível para Ele. Se essa pessoa acreditar que Deus pode tratar da sua vida e curar a sua vida. O segundo problema que ataca a alma é a nível espiritual, é a um nível invisível. E é preciso que o nosso espírito esteja amadurecido pela palavra de Deus para poder vencer. Precisamos de discernimento espiritual, precisamos ter discernimento espiritual para entender estes ataques. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A área de que falarei hoje está como que camuflada e devido à ignorância de como esse ataque se trava e à ignorância de como vencê-lo, o próprio Senhor Jesus advertiu dizendo o seguinte, em Mateus 22, 37. Jesus diz o seguinte, é muito interessante esta escritura, talvez vocês não tenham reparado assim, mas Jesus diz assim, respondeu Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Note, do teu coração, ou seja, do teu espírito, do âmago do teu ser, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou, deixa-me dizer, Jesus com isto estava a mostrar a área em que o inimigo atacaria, a alma e a mente humana, os pensamentos humanos. Se o inimigo conseguir manter a nossa alma preocupada e atormentada, então ele consegue nos impedir de cumprirmos com a palavra de Deus nas nossas vidas. A nossa alma, meus irmãos, não deve estar livre e aberta para amar, servir e seguir a Deus. João diz o seguinte, em terceira de João, verso 2, capítulo 1, verso 2, diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A Bíblia Viva diz precisamente mais ou menos a mesma coisa, só que termina da seguinte maneira. Note que diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que o teu corpo esteja tão sadio, assim como eu sei que a tua alma está. Então é muito importante o nosso corpo estar sadio, mas também a nossa alma ou a nossa mente estar sadia. É verdade que o nosso espírito já é perfeito em Cristo Jesus, ele foi recriado à imagem de Jesus, mas o que nos afeta neste mundo irá determinar a saúde e a prosperidade da nossa alma. Ou posso dizer da seguinte maneira, a influência que teremos na Terra será determinada pela alma saudável que tivermos. A área da alma que tem sido mal compreendida e até ignorada na igreja, amém? Mas Deus criou cada parte da alma humana com a intenção dela vir a ser usada com todo o seu potencial e nós devemos conhecê-la e devemos protegê-la. Amém? Então, há 5 áreas da alma humana e eu vou falar sobre elas, mas vamos então dizer, a vontade, as emoções, o intelecto, a imaginação e a memória. E todas elas devem ser protegidas, amém? Todas estas áreas da alma devem ser protegidas e depois também usadas ou fluírem com a vontade de Deus. Cada uma destas áreas é gerida pelo Espírito do homem. Como crentes, devemos então assim permitir que o Espírito Santo, através do nosso espírito,
possa influenciar e inspirar a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa memória, a nossa imaginação. Precisamos saber como o inimigo ataca nessas áreas também e permitir que o Espírito Santo nos guie e nos ajude. Se a nossa alma não tiver freios, ou não for educada, deixa-me dizer assim, os desejos dela serão o fator dominante da nossa vida. Ainda que o nosso espírito esteja seguro desde o novo nascimento, a alma precisa ser renovada. Veja o seguinte em Filipenses 2, o verso 12. Veja o que diz Filipenses 2, mesmo o final diz assim: assim também vós operai a vossa salvação com temor e tremor. Note, operai a vossa salvação com temor e tremor. Em Romanos 12, verso 2, da Bíblia Viva, vamos ler da Bíblia Viva, diz o seguinte, diz assim, Romanos 12, verso 2, diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente vos satisfazem. Amém? Note, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Quando um ataque, meus irmãos, acontece, o homem espiritual tem uma reação melhor que a nossa alma. Esta tem que se ajustar e se fortalecer com a palavra de Deus. Estar debaixo, então, da unção da igreja, no seu momento, quando a igreja está a ministrar, o pastor, seja quem for estiver a ministrar, no tempo da louvor e adoração, vai ajudar a nossa alma a se alinhar com as coisas espirituais de Deus. Nós podemos controlar todo o nosso ser. Assim, proponham em vosso coração, que quando estiverem debaixo do ataque, irão vencer. Amém? Um ser neutro denuncia desde já a derrota. Por isso vamos nos mover interiormente já para a vitória, porque uma segurança interior vai causar uma estabilidade exterior. Amém? Assim vamos falar das áreas da alma que passam por ataque e saber como ter vitória sobre ela. Então, vamos falar primeiro da vontade debaixo do ataque. Sabem, a vontade é a parte mais dominante da alma humana. Não importa se somos crentes ou não. A verdade é que a nossa vontade tem sempre a palavra final. Deus criou-nos com uma vontade e Ele não vai invadir essa vontade, pois não deseja fazer de nós meros robôs. Deus tem prazer quando nós o servimos, quando o adoramos, quando o seguimos e amamos de livre vontade. Ele tem grande prazer nisso, amém? É decisão nossa servir a Deus ou o diabo. É decisão nossa querer ser puros ou viver em pecado. Mesmo depois do novo nascimento, meus irmãos, é decisão nossa em querer ou não desfrutar de Deus e da sua palavra, de ir à igreja ou não. Até a nossa chamada está sujeita à nossa vontade. Amém? Responsabilidade vem também com a vontade humana. Assim entendam que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nossas decisões e não Deus. Nunca culpem Deus disso. Nós é que somos responsáveis, amém, pelas nossas escolhas. É fácil distinguir a vontade das outras áreas da alma, porque pela palavra final que ela tem. Por exemplo, vou dar um exemplo, espero que me entendam. Uma mãe faz um bolo de anos e depois avisa que não podem comer aí, que ninguém ainda pode comer, temos que esperar pelo aniversariante. Mas a nossa imaginação começa já a pensar que tipo de recheio vai ter aquele bolo, a cobertura, começa a olhar para a cobertura. E a nossa memória começa a se lembrar de um bolo de aniversário que era tão gostoso, que comeu o anterior. As emoções começam como que a gritar, amém? Gritam quão emocionante mesmo foi comer na última vez. E a mente começa a passar essa informação para o resto do corpo, fazendo com que parece que água que se cria na nossa boca e o nosso estômago diz que tem lugar para esse bolo e muito mais. Amém? Mas de repente a nossa vontade
diz assim, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não posso comer, vou engordar, não vou comer, não vou comer. Ainda que a alma e o corpo se rebelem um pouco, a nossa vontade deu a palavra final. Nosso corpo pode estar ansioso para comer o bolo, mas a nossa vontade diz que não vou comer, não se come. Esta é uma maneira prática, mas que nos ajuda a identificar as outras partes da alma e nos mostra a importância da vontade. Isto aplica-se também no espiritual. Se a nossa alma quiser sair, desculpem da expressão, da linha, a vontade tem a autoridade de trazê-la de volta. A nossa vontade tem a autoridade de trazer de volta a essa alma. Amém? Quando a nossa vontade é obediente à palavra e ao espírito, o resto da alma se vai submeter. A vontade humana, deixem-me dizer assim, é como que a parte educadora da alma. É aquela que dá disciplina à alma. A vontade humana funciona mesmo antes do nosso nascimento natural. Como um feto, o bebê usa a sua vontade já para mover os seus braços e pernas. Depois que nasce, é a função dos pais de treinar o temperamento, a vontade, etc. dessa criança. Ao nascer de novo, a nossa vontade também passa a mudar. A rebelião a Deus já não vem tão rapidamente como vinha de antes, pois agora adquirimos a vontade de o querer servir, de o querer agradar. Uma vontade temperada com a palavra de Deus vai produzir vida, saúde e gozo. A maior experiência terrena que podemos ter é de ver a nossa vontade unida à vontade de Deus. Amém? Deus quer que a nossa vontade esteja unida à sua vontade. Tal como nós temos uma vontade, também o inimigo das nossas almas, também Satanás. Satanás, como sabem, ele era um querubim ungido de Deus, ele era o chefe dos músicos e adoradores do céu, mas pela sua vontade ele caiu no orgulho e pensou que tinha direito ao trono de Deus e como resultado os irmãos sabem que ele foi expulso dos céus. Isso podem ler em Isaías 14 e em Lucas 10, amém? Mas Deus não criou Satanás, mas ele criou Lúcifer. Este é que por sua livre vontade mudou o seu status. Por escolha sua, ele perverteu o seu próprio destino e por sua escolha será maldito também para sempre. Os demónios também têm vontade, ainda que esta seja uma vontade submetida a Satanás. Mas a vontade de todos eles, segundo a Bíblia, é para matar, roubar e destruir a raça humana. Essa é a vontade que eles têm, matar e destruir a raça humana. O alvo, então, do nosso inimigo é vir roubar a nossa vontade, vir deturpar, vir fragilizar a nossa vontade para não amarmos ou servirmos a Deus. Quando a nossa vontade é atingida ou roubada, então a pobreza, a doença, calamidades entram, gozo e força e a nossa força serão atingidas e ele então nos vencerá pela falta de vontade. Então, decisões passivas ou falta de vontade podem ser a causa de muitas mortes, até mesmo mortes espirituais. A vontade ficará debaixo de ataque pela passividade e também pela letargia. O dicionário fala disto como que um sono mórbido ou uma sonolência espiritual. Mas nós devemos estar sempre dispostos, desejosos de voltar à sobriedade ou ao retorno à sensatez. Isaías diz o seguinte, diz assim em Isaías 51, verso 9, diz assim: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Veste, Deus olha para nós como o seu braço nesta terra, o braço que pode levantar, que pode mudar circunstâncias. E ele diz, desperta-nos, se tu estás sonolento, se estás num estado espiritual sonolento, que não estás envolvido com nada, ele diz, desperta, desperta-te, desperta e veste de força. Em Efésios 5, verso 14, diz o seguinte, diz assim, Efésios 5, 14 diz assim, por isso diz, desperta tu que dormes
e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Note, desperta tu que dormes. Ou seja, este dormitar pode fazer com que a gente esteja já no sono da morte espiritual, amém? Da morte espiritual ou até física, amém? Então, note que diz, desperta tu que dormes, desperta para Deus, levanta-te para Deus. Passividade e letargia são as causas da queda espiritual de muitos crentes. Quando a vontade é atacada, nós perdemos o zelo por Deus. De repente não nos importamos com a salvação de almas, não nos importamos com a evangelização, muito menos servir a Deus, muito menos ir à igreja. Meus irmãos, estes sintomas, tenham cuidado com eles, amém? Simplesmente também nós desleixamos-nos até de servir a Deus, enterramos os nossos dons e os nossos talentos, ou pegamos nesses dons e talentos e o colocamos nos afazeres do mundo, nas coisas do mundo, e isso é muito mau, amém? Isso é um ataque à nossa alma, é querer destruir-nos espiritualmente. O estado de indecisão torna-se o fator dominante da nossa vida. Deixamos também de nos preocupar muito com o certo e com o errado. Passamos a ser guiados pela opinião dos outros. Nós vemos muitos crentes que deixaram os caminhos do Senhor e agora são guiados pelas opiniões dos outros. Já não são guiados por Deus, nem pelo Espírito de Deus, nem pela palavra de Deus. Já estão a ser guiados pelas opiniões do que os outros dizem é que está bem. Deus pode dizer de uma maneira, mas eles acham bem discordar até de Deus, amém? Passam então a ser guiados pela opinião dos outros e deixam-se levar pela paixão do mundo. O que os outros dizem passa a ter até mais peso do que aqueles que são espirituais e têm dado a vida até para passar a mensagem da graça, para evangelizar, para ministrar. Essas pessoas deixam de ter prazer mesmo em ouvir alguém espiritual. E já agora, o que faz a nossa vontade se tornar tão passiva? Bom, ela torna-se passiva pela importunação e vexames e vergonhas ou maltratos, humilhações, condenações, opressões e até acusações. E nós iremos falar sobre isso na próxima vez em que nós falarmos sobre áreas de ataque. Na próxima lição, então, iremos dar alguns exemplos de como vontades fortes, amém, foram enfraquecidas, o que o inimigo usou para enfraquecer essas vontades, amém? Fiquem na paz de Deus, tenham uma semana de sucesso e vitória. Nós continuaremos por cá a orar por vós, desejando mesmo que Deus vos fortaleça e que vocês possam amadurecer cada vez mais e que Cristo seja formado em vos. Vos abençoo no amor de Cristo Jesus. Até a próxima.